José Manuel, pelo que escreves hoje aqui no Observador, julgo que defendes que ia servir de muito pouco se acontecesse uma possível reconciliação entre Zelensky e Trump. Já está tudo perdido, é? Não, eu espero que não esteja tudo perdido, porque apesar de tudo há outros fatores. Nós aqui da outra vez falámos deste tema, que foi a semana passada, sexta-feira. Tínhamos a ideia de que poderia haver aqui uma visão mais abrangente, um negócio mais global, a necessidade, uma coisa geoestratégica. Curiosamente, sabes, hoje um dos editoriais do Wall Street Journal é a dizer, bem, se Trump tenciona partilhar o mundo com a Rússia e com os chineses em termos de recursos naturais, é melhor que avise os americanos. Porque nós estamos interessados em saber se é assim que é o caminho do futuro. E nós imaginamos que podia ser um pouco isso que estava a acontecer por causa das matérias-primas, do subsolo, daquilo que estava escondido e que não estava a ver em primeiro lugar. Assistindo ao que assistimos na sexta-feira à tarde, percebemos que há ali algo que vai para além de qualquer racionalidade. Portanto, e que tem a ver com a natureza profunda da maneira de ser do próprio Donald Trump. Quer dizer, uma coisa era, repara, de que é que serviu durante a semana passada Macron ter ido à Casa Branca, Kate Starmer ter ido à Casa Branca, terem procurado de uma forma ou outra fazer a corte ao egocêntrico, portanto, para depois aquilo acabar tudo daquela forma, porque mostra que de facto é muito difícil, primeiro, encontrar alguma coerência para além daquilo que é visceralmente a natureza do personagem. Isto chega ao ponto, neste momento, por exemplo, no Pentágono, portanto, e aqui estamos a falar do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, no Pentágono, não saber uma coisa tão simples que é o que é que fazemos? Esperamos por ordens formais? Seguimos o Twitter ou o Truth Social? Como é que é? O que é que fazemos, não é? Portanto, porque ao mesmo tempo que há por exemplo, aquele discurso Make America Great Again, aparentemente há instruções para cortar no orçamento das Forças Armadas. E isso é, ao mesmo tempo que há o discurso de dizer a Europa investam mais, há um discurso de dizer vamos cortar no orçamento, por exemplo, da Força Aérea. Ora, isso nem sei sequer se vai ser possível, porque quando toca ao orçamento o poder não é do Presidente, e não sendo o poder do Presidente é do Congresso, e sendo do Congresso, boa parte do orçamento de defesa é orçamento para as indústrias de defesa. E as indústrias de defesa não vivem no ar, vivem em círculos eleitorais. Como vivem em círculos eleitorais, há representantes, e lá os representantes não são apenas marionetes dos líderes partidários. Aliás, porque a figura do líder partidário nem existe propriamente nos Estados Unidos. Portanto, temos aqui um caminho que é muito, 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 muito confuso, mas eu estava a ouvi aquilo mais que uma vez, não é? Vi aquele espetáculo mais que uma vez, e eu avaliei alguns momentos que me pareceram muito significativos. Primeiro que tudo, o lado absolutamente visceral de algumas respostas do Trump, que a mostrar que para ele aquilo que aparentemente é importante é o que lhe fizeram ou não fizeram. Quer dizer, no meio daquela discussão, ele, num momento de dizer, coitado do Putin, o que ele sofreu por me terem acusado de ele me ter ajudado a ganhar as eleições. Portanto, as eleições de 2016. O que ele sofreu, coitadinho. Ele disse isto. Depois, veio com a história novamente do Hunter Biden. O Hunter Biden é o filho do Biden, que tinha negócios na Ucrânia, que ele tentou que a Ucrânia, isto é, que Zelensky, que já era presidente em 2020, o ajudasse a encontrar provas para a campanha eleitoral dele contra o Biden, e naturalmente, quer dizer, não havia bem o papel de qualquer chefe de Estado, seja ele qual for, e ele voltou
a coisa com isso. Se pudermos, houve outro momento, mas assim é mais próximo e é porventura um erro cometido por Zelensky, que foi algo que foi recordado por Vance, que foi a sua semi-entrada na campanha eleitoral norte-americana do lado dos democratas. Pronto. Mas mesmo assim, tudo isto tem um lado de vingança pessoal que não tem nada a ver com pensamento global. Tudo isto começa com um lado, quer dizer, aquilo que nós vimos, e que nós revimos e revimos, são os minutos finais, porque já tinha havido meia hora antes, onde, de uma forma ou outra, o Zelensky tinha procurado comportar-se de acordo com aquilo que tinha sido, digamos, a lição de Stammer e Macron, fingindo que está tudo bem. Aparentemente até estava a correr bem, não é? Aparentemente estava. À Casa Branca, naquele momento de cumprimentos cá fora, o Trump aparece, ele diz-lhe, o Zelensky diz-lhe 3 vezes com um tom: obrigado. E ele diz-lhe, hoje compôs, hoje está bem vestido, até, e fala para o Trump, diz para os jornalistas, hoje arranjou-se e tal. Está ali, mas era jocoso, não achaste? Era um bocadinho, claro que era jocoso, mas imediatamente a seguir cumprimentam-se. Vamos lá ver, o Zelensky falou, a Casa Branca é um dos centros de poder dos Estados Unidos, o outro é o Congresso. Quando o Zelensky foi falar ao Congresso dos Estados Unidos, coisa que ele já fez, foi vestido daquela forma, porque ele não apareceu de outra forma diferente há 3 anos para cá, não é? Adotou aquilo que tem a ver com, digamos, ser reconhecido daquela maneira, e seria estranho aparecer de outra forma, porque a primeira vez que ele foi aos Estados Unidos, fora de guerra, quer dizer, apareceu de fato e gravata, não é? Sim, temos as fotos do Churchill com aquele fatinho específico. Aquele fatinho do Churchill foi inventado pela mulher dele, pela Clementine, para ele andar de uma forma descontraída. E os reis da Arábia Saudita, quando vão aos Estados Unidos, também vão mudar de roupa? Quer dizer, os reis da Arábia Saudita não se vestem de fato e gravata para entrar na Casa Branca. Bem, não interessa. Isso claramente ali há um lado... Nem o Musk que se veste de palhaço rico, não é? Há um lado em que se percebe o seguinte: há aquele telefonema entre o Trump e o Putin não é um telefonema para abrir caminho. É um telefonema para, no fundo, aparentemente entregar o jogo a Putin, dar-lhe garantias. Admito que eles tinham estado a falar sobre outras coisas, mas este egocentrismo de que se acha que, falando pessoalmente com as pessoas, se resolvem os problemas. Quer dizer, ele falou pessoalmente lembram-se daquela viagem à Coreia do Norte, não é? Uhum. O que é que a América ganhou com isso até hoje? Passaram a haver menos armas nucleares, passou a haver menos ameaça nuclear. O líder norte-coreano deixou de apoiar a Rússia, de entregar armas à Rússia, de desenvolver uma ameaça contra os Estados Unidos. Nada disso aconteceu. Ele disse que tinha sido um grande sucesso. Tudo aquilo é espetáculo. Ele era um homem de televisão, o Trump, não é? Portanto, toda a ideia de que poderia haver ali adultos na sala que estavam de alguma forma a preparar o caminho, porventura até existem, mas a agenda daqueles 2 homens não é essa. Eu acho que eles estão a preparar o caminho, só que não é o caminho para nós. É um caminho estranho. Mas é um caminho que não se consegue perceber para onde é que é, e por isso é que eu digo, não, neste momento Trump só respeita a força. Portanto, ele na negociação não acha que eu possa chegar a uma mesa de negociação e sair dela com 2 vencedores. Um tem que perder, outro tem que ganhar. E, portanto, ele tem que ganhar sempre. E, portanto, para lhe dizer que ele não pode ganhar sempre, é preciso chegar lá e dizer com força, com trunfos. Portanto, aquilo que eu acho que essa é uma lição que tem que se tirar dali. E outra lição, que aliás é coerente com aquilo que está a acontecer nos cortes orçamentais no Pentágono, é que o Make America Great Again não tem a ver com o poder da América no mundo do ponto de vista, designadamente, de poder militar. Tem a ver com a ideia de que se nos fecharmos no nosso maravilhoso país, como ele diz, todo é maravilhoso, nosso bonito país, se
barrarmos a globalização, se barrarmos o nosso envolvimento fora de fronteiras, vamos enriquecer todos, vamos voltar a ser gloriosos como em várias alturas, de facto, na América foi, quando não estava virada para o mundo ainda, porque esteve isso, de facto, teve em muitas ocasiões. E que alguém que se gaba de não ter lido livros e, portanto, não sabe nada de história, eu nem me surpreenderia que ele dissesse estas coisas. Em alguém com umas características diferentes, como o Vance, isto é uma ideologia. Portanto, isto é uma forma de pensar. E desse ponto de vista, algumas das coisas, a forma como Vance intervém, e claramente, e até a forma como Zelensky reage, o que é um sinal de que já tinha, quer dizer, não se chama de GD a alguém com aquela vontade, sem ter falado com ele antes em circunstâncias privadas, portanto já alguma coisa terá acontecido, é muito, muito significativo. E aquele discurso é aquele discurso, certamente o discurso de que, por exemplo, as viagens dos líderes, as visitas à Ucrânia são só propaganda. Exatamente, as suas viagens. São coisas que se podiam encontrar nos blogs, agora não há blogs, nas redes sociais. Nos grupos de Telegram, normalmente. Nos grupos de Telegram ou outros grupos que também há aí no WhatsApp com coisas parecidas e com gente. E há até em português que já apanha também coisas dessas. Portanto, aqui é que tudo aquilo é desprezível e descartável e por aí adiante. E por isso, acho que a ideia de que vamos tentar consertar isto, levando Zelensky novamente à Casa Branca e conseguindo chegar ao famoso acordo dos minerais, que pareceu ser uma das sequências da reunião dos líderes europeus de ontem, talvez ajude a resolver o problema no curto prazo, mas no longo prazo a única forma que a Europa, na minha perspectiva, tem que fazer é dizer assim: estão-nos a falar grosso, nós vamos também falar grosso. Estão-nos a falar de tarifas, ora vamos lá ver. E que tal aplicar aos Teslas as tarifas que aplicamos aos carros chineses? Porque não há nenhuma razão para não o fazer. Os carros elétricos chineses estão a chegar à Europa. É-lhes aplicado as tarifas muito mais elevadas do que aquelas que são aplicadas aos Tesla que chegam à Europa. Isto vai doer alguém, não é? Isto vai doer alguém. E a Europa continua. Quer dizer, há muitas outras coisas que podem ser feitas. Há muita coisa que os Estados Unidos exportam para a Europa que nem é preciso pôr tarifas, basta pôr regulamentos. Aqueles que tu não gostas nada. Aquele que eu não gosto nada, mas quando chegamos a um momento... Quer dizer, eu não gosto de guerras. Não é? Preferia que não tivéssemos que gastar dinheiro em explosivos. Mas quando o que está em causa é, no limite, a defesa da única parte do mundo que continua, melhor ou pior, a resistir à onda iliberal que avança pelo resto do mundo, porque repara, nós estamos a ficar outra vez cercados na Europa, não é só na Europa, porque ainda há mais algumas ilhas, não é? Portanto, na América Latina as coisas já estiveram melhores, portanto, a Austrália, a Nova Zelândia, enfim, estão bem, mas na Ásia não podemos soltar muitos foguetes fora o Japão e a Coreia mesmo na Coreia do Sul já passámos um susto aqui há uns dias, não é? Portanto, isto está complicado e quando digamos está complicado nós estamos a reviver os anos 30, mas eu já tenho os anos 30 do século XX, que foi aqueles anos em que de repente as democracias colapsaram, vieram por aí abaixo um pouco por todo lado e no essencial resistiram em muito poucos sítios. Estados Unidos, Reino Unido nunca necessitaram de colocar isso em causa, mas o resto foi uma onda muito iliberal. Nós não estamos nesse ponto, não é. Eu vou dizer uma coisa que ontem veio à cabeça, pode ser um enorme disparate, gostava de estudar isto melhor, que é assim: uma das razões por que nós estamos aí é por uma razão demográfica. Porque não se vai para a guerra nem para combates de rua, como aqueles que existiram e chegaram a existir no Reino Unido.
e chegaram a existir nos Estados Unidos. Nem para combates de rua quando se tem 60 ou 70 anos ou 50 anos. Parece quando se tem 20. Quando se tens uma população com 20 anos, como era aquela que era da Europa nessa altura, rapidamente se ia para combates de rua. Agora, o estado de espírito às vezes não é muito diferente, mas as coisas resolvem-se nas redes sociais. Quer dizer, nas redes sociais, nos estádios de futebol, às vezes e tal, pronto. E isso vai aliviando a pressão. Porque de resto há um ambiente de maldição um pouco por todo lado. E desse ponto de vista, além de termos que compreender o que é que se está a passar e encontrar medidas dentro de casa nas políticas internas relativamente a isso, mas isso é todo um outro tema. Relativamente à relação com os Estados Unidos, a única coisa que devíamos fazer era o que é que nós precisamos de fazer para colocar pressão sobre Trump, para lhe pôr o dedo nos sítios que lhe doem. Portanto, é em tarifas, é em, por exemplo, tomar já a decisão de colocar armas nucleares na Alemanha ou na Polónia. Portanto, armas nucleares europeias, as que temos, e tratar de fazer mais rapidamente. É, no limite, colocá-las na Finlândia, que já faz parte da NATO. Portanto, olha, eu vou dizer outra coisa absolutamente inimaginável. Inimaginável, mas que eu já vi ser discutido. Nós quase todos nós imaginamos que se a Ucrânia não tivesse assinado o acordo de Budapeste, em que abdicou do seu arsenal nuclear, não estaria agora a passar pelo que está a passar, porque teria instrumentos de dissuasão relativamente à Rússia. Não teria equilíbrio, mas não teria equilíbrio, apesar de, na altura, as armas nucleares colocadas na Ucrânia fazerem da Ucrânia, a Ucrânia seria a terceira potência nuclear, portanto, à frente do Reino Unido e da França, e a seguir aos Estados Unidos e não sei se seria a terceira ou se quarta, porque já não sei qual era o número na altura, qual era o número do armamento da China, mas pronto, estaria numa posição entre os primeiros do mundo. Mas isso devia-nos também fazer recordar que grandes males, grandes remédios, mas eu estaria a pensar em por que não voltar. A Ucrânia tem know-how, tem matéria-prima e até tem silos já construídos para armas nucleares, porque ficaram lá, não é? Essa parte não desapareceu. Os cientistas. Portanto, e os técnicos. E tem os técnicos, tem o know-how, tem as pessoas, Estão lá todos. tem a matéria, tem centrais nucleares, portanto, tem lá digamos, a maquinaria necessária para isto. E, portanto, quer dizer, não, às vezes basta ameaçar, não é necessário fazer, mas garantir que o caminho é este. Portanto, agora, há uma parte aqui que é dramática. Uma operação europeia de defesa da Ucrânia ou de defesa de uma eventual linha de cessar-fogo na Ucrânia é virtualmente impossível de concretizar sem o apoio logístico dos Estados Unidos. E essa é a parte que neste momento é mais difícil. Portanto, eu espero que neste momento estejam a ver como é que conseguem ultrapassar essa dificuldade. Como é que se consegue, quanto tempo é que é necessário. Não é só dizer vamos passar para 3,5% do PIB. Não é só dizer vamos passar para 3,5%. Implica muito treino. E precisa, quer dizer, nós publicámos este fim de semana aqui um trabalho interessante, nem fazia ideia, aqui no Observador, sobre quantos soldados, quantos tanques, quantos veículos blindados tem ou a Europa ou a NATO. Fazer essa contabilidade e, exceto no que respeita às armas nucleares, temos vantagem sobre a Rússia. Mas é ilusório. Porque aquilo não é um exército, aquilo é um monte de coisas. Descoordenadas entre si. Aquilo é um monte de coisas. Portanto, é um monte de coisas e sabemos, quer dizer, quantos tanques existem em Portugal. Nós descobrimos que aqueles que existem, que não são muitos, não sei já quanto é que é, já não me recordo
acho que já foi há uns meses, quando se falou de ceder alguns à Ucrânia, percebeu-se que aí metade ou mais de metade estavam parados na oficina e não era fácil tirá-los de lá. Os nossos F-16 também os temos, que são capazes de fazer uma coisa para que os F-16 estão preparados, que é os F-16 são um dos poucos aviões do mundo preparados para transportar armas nucleares. Os nossos estão preparados? Não estão. É óbvio, não estão. Os alemães estão preparados. Os suecos, não sei se os suecos têm F-16, mas os holandeses estão agora a trocar por F-35, os finlandeses por F-35, portanto são aviões mais modernos e mais sofisticados. Mas estarão, quer dizer, isso, eu não sei até que... Estas coisas têm que ser tidas, e têm que ser tidas naturalmente. Idealmente era que isto fosse tido no quadro da NATO. Se no quadro da NATO há bullies, e o único bully não é Trump, há outros bullies, portanto há bullies europeus, há outro país muito importante, porque quando se faz as contas com a NATO, é o maior exército da NATO a seguir aos Estados Unidos, chamado Turquia, que também não entrará facilmente nestas contas, mas portanto tratem de conversar e façam de uma forma que institucionalmente neste momento é muito complicado de fazer, até porque o Reino Unido está fora da União Europeia, portanto não deixa de ser Ontem estiveram todos juntos. Ontem estiveram todos juntos. Ontem aconteceram algumas coisas que são simbólicas e são importantes. É evidente que assim, é importante que ontem tenham estado todos juntos. Assim como foi importante que depois de ter levado aquela carta ao Sr. Trump, e o Sr. Trump teve de ter perguntado naquela sua forma vaidosa, portanto vou a Buckingham Palace, como uma criancinha, não é? Portanto, se tenho uma carta do rei, vou visitá-la a Buckingham Palace. Precedente para a segunda vez, viu-se como ficou extraordinariamente impressionado com isso. E Carlos III recebeu ontem Zelensky e não foi uma recepção curta, ele teve lá uma hora a tomar chá. Sim. Portanto, estiveram a falar longamente e, portanto, não foi apenas uma coisa assim de cortesia, foi mais do que isso, foi um ato político simbólico importante. Não sei se fazia parte do plano da visita, creio que não, foi muito bem acrescentado. Portanto, eu diria que mais do que preocupação apenas em conseguir que os Estados Unidos reganhem um interesse económico na Ucrânia, que eu não sei se serve para muito, com toda a franqueza. Eu ouvi o argumento, e aliás foi usado por Trump, se tivermos lá americanos, vamos protegê-los. O Kuwait estava cheio de americanos, naquelas empresas todas petrolíferas, quando foi invadido pelo Iraque. E isso não impediu que o Iraque invadisse o Kuwait. Isto já se passou há um bocadinho mais de 30 anos. Na altura, imagino que Trump estivesse mais preocupado com os seus casinos do que com o que estava a acontecer no mundo, mas, portanto, ninguém pode ficar tranquilo com isto. E qualquer coisa que suceda na Ucrânia, quer dizer, eu creio, e agora um bocadinho para o terreno, eu creio que é possível, no atual estado das coisas, a Ucrânia continuar a aguentar, com sacrifício, mas continuar a aguentar, porque estamos numa guerra de trincheiras muito determinada pela dificuldade de fazer avanços em força, porque hoje em dia detecta-se tudo. Portanto, aquilo que aconteceu, por exemplo, na Batalha de Stalingrado, que foi, combatia-se naquela famosa fábrica de tratores, toda a gente ali metida dentro da cidade, a combater casa a casa, e sem reparar que, entretanto, o general Zhukov, o marechal Zhukov, tinha trazido exércitos russos para o norte e o sul de Stalingrado, e de repente esses exércitos avançaram, em parte rompendo as partes frágeis da linha da frente alemãs, designadamente que era protegida pelos romenos, e no instantinho cercaram o exército alemão. Mas isso era porque ninguém tinha reparado que estavam a chegar milhares de tanques russos à frente de batalha, porque ninguém os via. Agora vê-se tudo.
Agora vê-se tudo. Vêm os russos, mas também vêm os ucranianos. Portanto, agora vê-se tudo. E desse ponto de vista, todas as guerras são planeadas com base na tecnologia das guerras anteriores. E depois percebe-se que as guerras vão ser diferentes, não é? Pronto. E ninguém imaginava que se voltasse a uma guerra de trincheiras. Mas aquilo que se percebeu, por exemplo, na falhada ofensiva ucraniana do verão de 2023, portanto, não sei se recordas, tentativa de romper, sobretudo através do Oblast de Zaporizhia, foi que, tendo os russos entrincheirados do outro lado, mesmo e tendo os ucranianos eventualmente muita falta de material, mas aquilo não deu em nada. Assim como esta carnificina, este matar de homens uns atrás dos outros, que os russos têm utilizado como forma de avançar aos bocadinhos, quer na zona quer no Donbass, quer de recuperar, só quando há surpresa real, como houve ali naquele avanço, apesar de tudo curtinho, simbólico, mais que outra coisa, dos ucranianos em Kursk, numa zona em que não estava defendida pelos russos, é que de repente há uma pequena mudança na frente de batalha. Portanto, a frente de batalha muito provavelmente vai se manter como se manteve durante a Primeira Guerra Mundial durante anos, mais ou menos no mesmo sítio, antes um bocadinho para trás, um bocadinho para a frente, um bocadinho para trás, um bocadinho para a frente, e com custos humanos naturalmente elevados, mas sem uma ruptura. Se é possível aguentar isto até que a Europa consiga militar e industrialmente mudar o seu estado de espírito, era o ideal. Se a Europa tem vontade de o fazer, já não tinha certeza. Até porque, desse ponto de vista, o discurso dos europeus tem que ser muito mais dramático do que foi este fim de semana. Tem que ser muito mais dramático. Porque, para fazer isto, é preciso preparar as opiniões públicas. Preparar as opiniões públicas. Quer dizer, não, há forma de vencer guerras impossíveis. E todos nos recordamos que muita gente aconselhou, quer dizer, vamos lá ver, no início da Segunda Guerra Mundial e depois do desastre da ofensiva alemã em França e daquilo não foi um desastre, quer dizer, foi uma derrota, mas vista pelos ingleses como uma vitória, que foi Dunkerque. Toda a gente achava que era uma questão de tempo até a Alemanha ocupar Londres. Até porque Londres, quem olha para o mapa, sabe que não fica assim tão longe como isso da margem da ilha, não é? Portanto, fica ali no cantinho, ou mais perto possível cá do Canal da Mancha. Enfim, há umas coisas pelo meio, mas poucas. Mas não aconteceu. Não aconteceu porque alguém prometeu sangue, suor e lágrimas aos britânicos. E agora não há ninguém a dizer o mesmo. Agora não há ninguém a dizer o mesmo. Quer dizer, e isto não se faz sem sacrifícios. Portanto, agora, o que é que as opiniões públicas... Quer dizer, ninguém vai fazer esse discurso nos Estados Unidos. Quer dizer, ninguém é relevante na administração americana. Poderá haver muita gente que está a escrever isto em muitos sítios e a fazer muitas newsletters e muitos vídeos sobre esta matéria. Mas não são quem tem as alavancas do poder. Quem tem as alavancas do poder não vai fazer isso. Vai dizer é que vai tudo, vamos ser maravilhosos, poderosíssimos, grandes outra vez, virados para dentro. É uma tragédia que isto aconteça. Apesar de tudo, o poder nos Estados Unidos não está suficientemente concentrado para se achar que de um momento para o outro aquilo se transforma numa ditadura. Ainda continuo a acreditar nisso. Espero não estar a alimentar ilusões. Portanto, agora na Europa as coisas são muito mais complicadas. O discurso de Putin é que se ele obtiver ganho de causa na Ucrânia, nada garante que a seguir não venha à Moldávia, porque eles já lá estão, já lá têm um pé dentro, na Transnistria, e nada garanta que a seguir, com exatamente o mesmo tipo de argumentos, venham os bálticos, porque os bálticos têm minorias russas que falam russo e que em alguns casos
nem sequer foram tão bem tratadas como provavelmente deveriam ter sido. Mas pronto, porque eles também não se portaram muito bem. Mas que, apesar de tudo, não se foram embora. Quer dizer que se sentem melhor lá do que regressando à Rússia. E têm boas razões para isso. Vive-se melhor nos países bálticos do que na Bielorrússia ou na Rússia. Ou mesmo na Ucrânia. Portanto, ou mesmo na Ucrânia antes da guerra. Portanto, eles não querem sair de lá. Agora, os argumentos estão lá. Quer dizer, é difícil chamar à Kaja Kallas o que se chama... O que Putin chama a Zelensky, pelas declarações de Kaja Kallas, não. Ele pode dizer o mesmo ou até pior. Portanto, ele pode fazer exatamente a mesma coisa. Já no passado aconteceu noutras circunstâncias. Já houve circunstâncias em que, de facto, para se obter a paz, se fizeram compromissos, circunstâncias muito diferentes e muito difíceis. Caso da Finlândia na Guerra de Inverno de 41, ou 40-41, portanto, logo no princípio da Segunda Guerra Mundial, a Finlândia perdeu 9% do seu território, penso eu que é esse o número. Portanto, agora estamos a falar de 20%. Enfim, é difícil, é complicado, mas aquilo que tem que estar em cima da mesa, e aí desse ponto de vista, Zelensky esteve focado na sexta-feira. Não é um cessar-fogo. Porque um cessar-fogo não serve para nada. Quer dizer, aquilo não se resolve com um cessar-fogo. Resolve-se com algo que garanta à Ucrânia que não recomeça tudo quando a Rússia reganhar força. E esse algo é a entrada na NATO, é isso? A entrada na NATO é mais complicada, não depende só dos Estados Unidos. Há mais países europeus que não querem. Portanto, aquilo exige unanimidade. Porque Zelensky voltou a dizer que saía da presidência se mas a o problema entrasse. É que há mais países na NATO que têm reservas. Não falo apenas da Turquia. Falo, por exemplo, da Hungria. Eu no outro dia vi um número de 9 países europeus, 9 países da NATO não verão com bons olhos a entrada a curto prazo, não quer dizer a longo prazo, tudo é diferente. Não veriam com bons olhos uma entrada imediata da Ucrânia na NATO, e além disso, em termos da NATO, seria muito complicado fazê-lo, porque estamos a falar de um país semi-ocupado, o que levanta muitas questões em relação aos tratados existentes. Portanto, mas a NATO é um tratado, mas também é um tratado multilateral, mas também há tratados bilaterais, com compromissos bilaterais. Quer dizer, há presença no terreno de tropas que garantem fronteiras em muitos sítios do mundo, porventura menos complexos do que uma fronteira com a dimensão da atual linha da frente, mas isso acontece. Agora, com a Rússia do Sr. Putin, só creio que vai acontecer com um mínimo de garantias quando, do outro lado, disserem aquilo que Putin anda a dizer desde o princípio da guerra, que é: ou vocês mantêm a cabeça baixinha, há um termo mais popular que eu não vou usar, ou manter baixinha, ou então eu tenho um arsenal nuclear. É preciso que do outro lado se diga: nós também temos. Ou estamos a trabalhar para ter, e vamos tê-lo rapidamente, e portanto, e não vamos assustar-nos porque de repente há uma senhora na televisão russa a dizer: nós temos aqui uns mísseis hipersónicos que destroem Londres em 7 minutos. O que nem sequer é verdade. Mas pronto. Mas este é o discurso que existe na Rússia, é o discurso que não sei se foi comprado ou não foi comprado por Trump, e eu não descarto a ideia de que ele tem na cabeça uma coisa que eu acho que não vai acontecer nunca, a não ser que ele mudasse muito aquilo que é achar que fazendo 2 pazes artificiais ele consegue um prémio Nobel. O prémio Nobel já deu infelizmente um mau exemplo, não é? Quando entregou o prémio Nobel da Paz ao Obama, assim, ele ter feito, só por ele lá estar. Portanto, porque o mundo que ficou depois dele sair não ficou particularmente melhor do que estava antes. Basta dizer, durante a sua presidência, a Rússia invadiu
ocupou parte da Ucrânia e não aconteceu nada. Durante a sua presidência, a Síria entrou em implosão e não aconteceu nada. As linhas vermelhas vieram todas por aí abaixo. Portanto, e mesmo assim ele teve o prémio Nobel. Talvez Trump julgue que é necessário, pode conseguir o mesmo. Mesmo que fosse esse o objetivo, não é um objetivo nobre.